Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do podcast Ai Que Tudo! Tô aqui com a minha parceira apresentadora Roberta Smilari, eu sou a Alessandra Vespa e hoje estamos com uma equipe especialíssima. Vou dizer que é a melhor equipe do Brasil. É a equipe da agência Tudo On. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Vou apresentar aqui, ó. Claro que a nossa equipe tem muito mais gente, mas não tem como trazer todo mundo. Então a gente trouxe algumas pessoas para essa primeira conversa, né? As mais legais. Já vai criar uma razão. Segunda-feira já vai criar uma rixa aqui entre a equipe. Vou começar com a chefe aqui, tá? Gerente de contas, Dalet Gonçalves. Obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz. Júlia Balsi, nossa estrategista de tráfego pago, analista de relatórios e tudo mais, e afins. E afins, e etc. Seja bem-vinda, Júlia. Muito obrigada. E Ana Ricomini. Oiê, obrigada. Que chegou estagiária e já tá dando aí altos voos de social media, trabalhando nos stories, conteúdo. Seja bem-vinda. Muita coisa. Obrigada, Aninha. E nós aprendendo com você, sempre. Com gente, vocês, sempre. né? É isso. Bom, o grande objetivo hoje do nosso papo aqui é mostrar esse mercado desafiador que é o marketing digital, os problemas, né? Os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, o mercado, como ele está, né? E compartilhar um pouco dessa experiência que é muito rica e que é tão atual, né, que é a maioria dos nossos clientes e do mercado tem procurado. Né? E acho que a gente pode começar desmistificando um pouco ou desbanalizando um pouco, porque o marketing digital virou um monte de coisa, né? E ele é tudo, e todo mundo sabe fazer, e todo mundo faz e tudo mais. Mas eu queria começar com a Dalet explicando a importância do marketing digital e que ele é um pouco mais complexo, né? Ele é bem complexo, vasto, Conta pra amplo. gente. Gente, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. É uma honra fazer parte dessa equipe. Agradeço as meninas todos os dias, né? Por aguentar tanta demanda, tanta coisa. Mas a gente faz com vontade, porque gosta, né? Bom, falar de marketing é muito vasto, é muito amplo. O marketing, ele tem o on, tem o off. A gente, é o que a Lê falou, ele se banaliza aí ao longo dos tempos porque as pessoas se perderam no que é marketing de verdade, né? É uma dancinha no TikTok, é viralizar um vídeo e não é bem assim, né? Então, eu sempre trago para o que eu faço no dia a dia, para a estratégia dos clientes, é o seguinte: o marketing, no que ele se resume, né? O marketing, ele é um esforço de comunicação que a gente faz para atrair cliente, para fidelizar cliente, para criar um relacionamento. E aí é sempre importante a gente perguntar assim: fidelizar quem? Atrair quem? Criar relacionamento com quem? Qual é o objetivo dessa comunicação? No final de tudo, quem? São pessoas. Então o marketing, ele é um encantamento de pessoas, né? Ele é uma parte importante de qualquer empresa, de qualquer negócio, porque ele está diretamente relacionado a pessoas, ao seu cliente final. E aí sim, a partir desse relacionamento, a partir desse encantamento, a gente consegue chegar nas vendas, que é o que todo empresário quer, né? E quando a gente fala em criação de conteúdo, para a rede social especificamente, tem muita coisa envolvida, né? Quando a gente fala, eu quero atrair cliente, quem é esse cliente? O que ele faz? O que ele gosta de consumir no dia a dia, né? Qual é o tom de voz que ele está acostumado a ouvir? Ele gosta dessa linguagem? Ou ele é um pouco mais formal? Como é que ele é? Né? E é muito interessante quando você começa a estudar na agência diferentes nichos, você vê que não existe estratégia redondinha, fórmula de bolo para fazer o marketing, né? Eu acho que esse é o grande X da questão do marketing digital, né? Eu que venho de épocas passadas, que é um marketing, vamos dizer, tradicional, né? Claro que algumas coisas não mudaram, que é o perfil, que é o target, né? Com quem a gente vai falar, como alcançar esse público, isso não mudou, né? Claro, a gente tem que desenhar muito bem estratégia para vender ou para alcançar esse público que a gente precisa. Agora, o ponto o marketing digital, ele tem um estudo
e um planejamento que só quem está no processo consegue entender a dificuldade e o trabalho, de fato, que dá para você criar uma campanha com bons resultados, uma campanha interessante por parte, né, desse anunciante e por parte do público consumidor. Então, a gente vê muita coisa na rede social, mas a gente vê pouca coisa de qualidade. Eu acho que é aí que está o ponto de ter uma agência como a Tudo On. Né? E hoje, a gente olha empresários, eles falam, eu quero estar no digital, me coloca aí, eu quero estar à frente. Você viu a dancinha que ele fez? Você viu o vídeo que viralizou dele? Faz pra mim também. E aí, a hora que você freia e fala, não, peraí. Você quer fazer igual ao seu concorrente ou você quer se diferenciar? Você quer que eu faça um estudo pro que você precisa? Ou a gente vai fazer o que está na moda, né? Então, é muito amplo falar de marketing, de estratégia de conteúdo, porque ele sempre vai envolver um objetivo final, né? Qual que é o objetivo daquele cliente? É autoridade no local? É realmente gerar venda, a gente sabe. Todo empresário quer gerar venda. Mas o que ele precisa para ele chegar nesse objetivo final dele? Tem um processo por trás, né? Exato. É se consolidar como uma marca importante na região, é construir autoridade, é falar que ele é o melhor. Seu cliente sabe que você é o melhor? Seu cliente sabe que você... Eu sei que você tá me falando que você é bom. Seu cliente sabe que você é bom? Então, o marketing, ele vem com a ideia de que você precisa mostrar que você é bom. Comunicar com propósito, Com né? propósito. Você precisa trazer essa percepção, né? O cliente precisa ter a percepção de que você é bom. Porque só falar que você é bom não me prova nada. E não é uma trajetória curta, né? Não. Tem isso também, né? É. Porque eu acho que também tem essa questão do cliente, muitas vezes, achar que eu sou bom, então eu vou vender rapidamente, eu vou alcançar meu objetivo com um conteúdo legal. Claro que eu acho que toda a equipe está muito preparada e vocês, sem dúvida nenhuma, no que está bombando, né? O que funciona, o que não funciona. As trends e tudo mais. Claro que isso faz parte do jogo, mas eu entendo também que é uma trajetória. Né? Não é um caminho que é assim, eu faço hoje, amanhã eu tô lá, eu sou o primeiro, eu ganho 200 mil seguidores e eles já compram de mim. Então é um processo, não é né? imediato, né? Não A gente pode posso falar? Eu acho que isso é um dos maiores desafios para quem cria conteúdo para outras empresas, que é o que eu enfrento. Que é... Gente, vai com calma, não tenham pressa. Vencer a ansiedade do cliente, né? Exato. Ele precisa entender que é uma construção, que é dia após dia. Não adianta você querer colher um fruto. Você planta hoje, molha hoje, E molha marketing amanhã. é teste, né? Semana que vem você não molha essa plantinha, ela não vai nascer mês que vem, né? Então, você precisa regar, cuidar, esperar criar... Meu microfone tá até... Aprender como esperar funciona, criar né? Como essa se comporta. estrutura para que realmente a gente consiga falar, olha, eu estou aqui para isso, eu estou comunicando o que eu quero, eu estou entregando o que eu quero. Né? A agência de marketing digital, ela existe para isso. Porque se não existisse, seria um empreendedor criando uma arte, compre comigo, 10 vezes sem juros. Não é assim que funciona. Mas né? o maior desafio do cliente que tá chegando e que ele tá há pouco tempo no negócio é esse. Porque ele chega querendo o quê? Likes, seguidores, e ele acha que isso é o sucesso. Nossa, mas esse vídeo deu 5 likes. Eu não ganhei nenhum seguidor esse mês. E a pergunta que a gente sempre fala, então, você quer seguidor ou você quer cliente? Porque a gente tá criando uma estratégia pra você vender, não pra você ganhar seguidor. São coisas diferentes. Seguidor não é igual ao cliente, né? Não. E eles têm que entender isso. E é um processo também. É isso que É uma ela falou. educação ao cliente, né? Esse uma- desespero por seguidor. Que virou uma... Vou falar aqui, virou uma doença do nosso dia, do nosso um tempo, problema, né? Se é eu um não tenho problema. seguidor, eu não tenho sucesso. É uma Uma busca vez- por engajamento, Uma né? vez uma cliente nossa falou, não vou citar, mas ela falou que é tão Fofoca. bonitinho ver um número lá grande. É legal, né? Gente, Não, e que aí vaidade. e aí você entra, né? E hoje tá muito claro, porque eu acho que o Instagram também mudou muito essa coisa do algoritmo, que quem comprou no passado, né, seguidor, hoje
ele tá na lama. Ele tá simplesmente sofrendo. Por quê? Porque, de fato, ele não vai ter engajamento, ele não vai ser indicado, né? Que hoje a indicação pelo Instagram é muito mais interessante do que um comentário, vamos dizer assim, para você ganhar visibilidade, né? Então, eu acho que é isso, sabe? A gente tem um desafio que é criar uma estratégia muito boa para esse cliente e fazer com que esse cliente entenda que tem um tempo para esse objetivo ser alcançado. E para isso ele precisa confiar demais na equipe. Sim, né? ele precisa porque leva tempo, né? Não é sempre que em um mês vai ter aquele resultado que ele espera. Às vezes a gente precisa construir essa imagem, porque a gente também não sabe de onde veio esse cliente, que imagem que ele tinha antes, que posts que ele estava fazendo antes, né? E com quem ele estava trabalhando e qual foi a imagem que ele criou na cabeça dele sobre o que é uma agência, sobre quais são os serviços prestados. Isso também é um grande desafio, né? A gente destraumatizar os clientes. Eu acho que você pegou um ponto muito importante, que é o que a gente mais sente, né, Ale? Nossa, todos os clientes que a gente vê, que prospecta, que chega, fala isso. Eu já sei, né? Falam isso, né? Você sabe. Assim, a gente sente nessa prospecção, nessa primeira reunião, eu e a Ale, que em geral, né, nós duas fazemos esse primeiro atendimento, que ele vem muito, muito machucado, ele vem muito inseguro com o que a gente vai entregar, porque ele viveu experiências não muito positivas. Com promessas que não foram cumpridas. Exatamente, né? porque essa promessa de ter um resultado imediato é uma mentira. Sim. Né? E é o que a gente vê muito na rede social. E é muito legal social. que a gente é super transparente com o cliente, né? A gente mostra que tem um processo, a gente não promete esse imediatismo. É muito legal da nossa parte. Eu acho que ter essa clareza desde o começo é o melhor dos mundos, porque a gente não deixa o cliente frustrado, né? A gente cria uma expectativa possível, exatamente, possível de ser realizada. Combinado não sai caro, né? É isso. Exatamente. É isso. E eu acho que a área da agência que acho que sofre mais com essa cobrança é o tráfego pago. Porque uma coisa é o conteúdo, né, é lindo, você compartilha, você vê. É uma coisa… Você acompanha no dia a dia. Os stories estão lá. Sim. Agora, o tráfego, que é o que vai gerar a venda ali, de fato… é uma cobrança absurda. E o cliente acha que, nossa, tá rodando o tráfego, eu vou vender. Ficar melhor 6 dígitos, né? Não, e às vezes acontece também de muito lead chegar e não falar nem que veio pelo tráfego. E aí ele fala, eu tô recebendo cliente, mas eu não tô recebendo cliente por você. Então, o que você tá fazendo por mim? E aí a gente fica assim… Além disso, né? Então, deixa eu te contar. É o grande questão do funil, né? Que chega, muitas vezes você faz o trabalho, né? Eu acho que tem 2 coisas também importantes nisso, né? A primeira, do tráfego pago ser um responsável e a saída imediata daquela empresa que acha que com o tráfego pago resolveu os problemas de venda. E a última esperança vai sair da lama. É a última esperança, exatamente. Então, olha, eu tô jogando todas as minhas fichas aqui e se não der resultado… Né? Acabou. Eu vou à falência. Então, esse é um ponto que a gente tem que sempre saber lidar. E o segundo ponto é que a gente trabalha muito bem o tráfego pago, com estatísticas e tudo mais. A gente leva esse cliente com as campanhas bem elaboradas, mas esse cliente muitas vezes não tá. A gente hoje mesmo discutiu, né, em reunião, que ele não tá preparado para receber esses leads. Então, de nada esse trabalho interessa ou vai dar um resultado final interessante, porque ele não tem no final, né, a estrutura para receber esse lead. Você levou um lead quente, qualificado, tá no perfil que você me pediu, aí chega no atendimento, você manda um oi, tudo bem, você não consegue desenvolver. Eu acho e a que gente tava desafio. conversando até ali fora, agora, enquanto a gente esperava,
que esse é assim, eu tô na agência faz 2 anos. Desde que eu entrei, a gente se depara com alguns clientes que realmente têm esse problema. E é um problema que, por mais que a gente enxergue, a gente possa alertar, a gente não consegue solucionar, né? Porque entra muito na questão do comercial e de como que você vai receber aquele cliente depois que a gente arranjou ele pra você. Porque o trabalho do marketing não é fazer a venda, né? O trabalho do marketing é arranjar o cliente pra você vender. Então você precisa também estar muito bem preparado, muito bem treinado pra conseguir aproveitar aquele cliente que chega, né? Tem várias coisas aí, né? Tem as histórias que a gente já passou, que eu acho que tem um caso que a gente sempre debate entre nós, que foi uma cliente que reclamou que estava recebendo muitos leads. Que loucura. E ela falou, eu tô recebendo um monte de gente aqui no meu WhatsApp, só que aí eu não vendo. Aí O que eu posso fazer? Né? A gente foi olhar o WhatsApp dela. A gente foi olhar o WhatsApp. O que ela fazia? Oi, tudo bem? Tá aqui o PDF dos meus produtos. Tchau. Não tinha acompanhamento. Isso é Esse venda? dia aí eu tinha- Né? Isso é comercial? Então, assim, a gente chegou até onde dava no nosso trabalho. Que nesse caso, com essa cliente, era o lead. E o time comercial não deu conta, não desenvolveu. Que é aquele vídeo Eu ia falar isso, eu ia da comentar. venda. Eu achei, né, encontrei um vídeo na internet e tal, mandei para elas, né? Que é exatamente isso, que um vendedor das antigas como eu, e ele fala isso para a equipe dele. O tráfego pago, ele nunca vai substituir a venda final. A venda final, a equipe comercial, ela vai existir, né? De alguma maneira. Você tem os bots hoje que fazem, parte do processo de venda, mas essa venda final personalizada, que era o caso também dessa nossa cliente, que ela tinha vários, né, produtos dentro da empresa. Tem que ter uma pessoa personalizada para fazer isso. E isso é insubstituível, não é o tráfego pago que vai resolver esse problema de venda, né? Então isso também é uma E no desmistificação. vídeo, esse vendedor fala assim, quando um cliente entra em contato, você manda o seu produto, sua oferta, e ele não quis, é aí que a venda começa. Exatamente. É aí que você vai buscar ele, entender a dor dele, convencer ele. Porque se ele chegou em você de alguma forma, ele precisa de você. Ele Só que mostrou teve alguma interesse, coisa né? ali que você não comunicou muito bem. E o vendedor é isso, é uma comunicação mais ativa, né? Porque se o cliente chega e ele já faz a compra sem nem precisar falar com você não tem trabalho nenhum, né? A verdade Não foi uma venda, foi uma compra, né? Exatamente, Ele não foi uma comprou. venda, né? E aí também entra isso que a Lê falou. Quer dizer, você tem o processo, o cliente chegou através do lead. Muitas vezes essa comunicação, ela não está estruturada para falar com esse cliente. Então, desde a capacitação desse vendedor ou de um material, quantos clientes a gente pegou que pediram para a gente um PDF? Depois de quantos anos de empresa? Eles não tinham uma apresentação da empresa. Então, É a isso base, é muito complicado. Exatamente, que é o básico do básico. É ter um catálogo, um informativo sobre o seu produto. Então, isso também é um desafio nosso de fazer com que esse cliente entenda que dentro desse processo, e eu acho que a gente trabalha muito bem isso, que também é a partir, sabendo dessa dificuldade, a gente assessorar de alguma maneira ou indicar possibilidades para ele poder, né? A partir daí, a gente vender sempre melhor, acompanha né? de perto, né? Porque é óbvio, o papel do marketing aqui é gerar criativo, gerar uma comunicação que quebre objeção de cara, que tire suas dúvidas, que tire suas travas, que te convença, que te encante. Esse é o papel do marketing, né? Óbvio que vão gerar dúvidas, óbvio que vão gerar objeções. E aí, a venda casada, vamos chamar assim, do marketing bem feito com um comercial bem treinado é o melhor dos cenários, né? É o melhor. E eu acho que o que acontece muito no tráfego também é que a gente precisa ter esse acompanhamento muito próximo dos clientes, porque muitas vezes a gente sabe que tá indo o número, a gente vê lá os dados, a gente vê que tem resultado a campanha, mas aí quando a gente vai conversar com o cliente, ele fala, então, eu não tô vendendo pelo tráfego, assim, não tá chegando ninguém pra mim. E se a gente não tem esse acompanhamento próximo, a gente não consegue trabalhar embasado em nada, porque é só, eu não tô sentindo que tá bom. E a gente sempre fala que sentimento a gente não pode se basear. Não é uma métrica, Não né? é uma Então, métrica. era a métrica do marketing antigo, que era um sentimento. Mas você não acha, ou vocês não sentem que existe um empreendedor
o empreendedorismo amador que não toma conta dos processos internos? Com É certeza. o imediatismo, né? Você começa a empreender, você quer Ou resultado. não sabe, Mas né? eu não tô falando de acho quem que não é começou a empreender. Eu tô falando de quem às vezes já tá empreendendo há 4, 5, 6 anos, tá correndo atrás sempre de ganhar e fazer o fim do mês, mas não tá preocupado com os processos. Então ele chega e fala: eu vi muitas mensagens no WhatsApp, tá bom, mas quantas mensagens chegaram no final de semana? Não sei, acho que umas 30. Eu senti que essa semana foi mais. É que eu acho que o que acontece também é que o empreendedor, principalmente de pequeno e médio porte, ele não tem tempo pra nada, né? Então, ele já tá ali muito preocupado em pagar as contas no fim do mês, em correr atrás de fornecedor que atrasou pra entregar as coisas. Como é que ele vai parar pra olhar a quantidade de leads que chegaram pelo WhatsApp, né? É uma questão aí que é um trabalho que a gente acaba tendo que fazer nesse sentido de educar realmente o cliente em relação Eu só acho que, Ju, o grande também, eu acho que o grande lado positivo do marketing digital, que também, em comparação ao marketing passado, né, é isso, são dos dados. Então, hoje você tem ferramentas que a gente trabalha muito bem na agência, que são as ferramentas de a gente dar esse relatório, esse norte para o cliente do qual criativo está funcionando melhor, qual campanha está melhor, né? E a gente muito próximo desse cliente. Hoje a gente tem um mapa, né? Onde ele parou, o que ele gostou, o que ele não gostou, qual foi o problema que ele encontrou. Antigamente era o quê? Venda. Né? Você media, eu vendi X peças nesse mês. Então, gerou resultado. Hoje não, hoje a gente fala, beleza, eu vendi X peças esse mês, mas eu tive gente interessada em comprar que parou aqui. Eu tive gente que parou aqui. Por que esse aqui não comprou? E a gente consegue ir atrás, a gente consegue caminhar atrás dele, né? É muito mais fácil de analisar onde estão os erros hoje em dia, né? E eu acho que isso é um dos vários papéis, né, da agência. Porque o empreendedor sozinho, ele não vai conseguir fazer isso, ele não vai ter tempo. Ou por mais que ele tenha tempo, ele coloque o tempo dele nisso, nem sempre ele vai ter resultado, né? E ele não sabe o caminho Exatamente, pra fazer porque cada um tem também. a sua área. E, gente, convenhamos, ele não precisa saber. Sim. Óbvio que a gente sabe um pouquinho de venda, a gente sabe um pouquinho de atendimento, a gente tem noção do que atrai. Ter noção é uma coisa. Mas o empresário de pequeno e médio porte, ele não tem a obrigação de saber sobre o marketing. Se ele fosse tem a fácil obrigação assim, de contratar um pessoal qualificado. Basicamente. Eu não ia chegar nesse mérito. Mas ele tem a obrigação de quê? Ele contrata um bom pessoal, treina a equipe, compra bons produtos, boa matéria-prima, se preocupa com um serviço qualificado. A obrigação dele é essa, né? O marketing tá ali para gerar aquele desejo, para deixar claro para as pessoas que ele existe. Porque muito pior do que esses empreendedores não conseguirem fazer um marketing bem feito é quando eles nem são conhecidos, as pessoas nem sabem que aquela empresa existe. Quantas vezes a gente já não pegou cliente que nos comentários do post tinha assim, nossa, é na minha rua. Nossa, eu nem sabia que tinha Exatamente. isso aqui. É porque aí eu acho que tem dois caminhos do marketing, né? Que eu sempre falo, que é o trabalho de brand mesmo da marca, que é a visibilidade da marca. E eu falo isso com propriedade porque a revista Tudo, ela não tinha essa visibilidade. Quando que a nossa história começa aí, né? A minha e da Lê, quando ela me ajudou muito nesse sentido, que foi na pandemia, eu senti, quando voltou da pandemia, essa visibilidade da marca. E isso gerou o quê? Mais cliente me procurando sem grandes esforços de investimento. Porque a minha marca, ela foi muito trabalhada na pandemia. Esse é um ponto que eu acho que às vezes o empresário não percebe. Eu percebi rapidamente isso, essa mudança de chave. Porque também você já conhece a área, né? Assim, não, pra você já é mais fácil de analisar essa questão, né? Sim, mas eu acho que foi uma questão que, pra mim, foi a mais notória no trabalho do marketing digital. Ela não me deu um resultado efetivo em vendas no primeiro momento. Mas construiu autoridade, né? Exatamente, mas ela acelerou a minha visibilidade, né? Então, o que poderia demorar mais 5 anos, com a minha concorrência não demorou.
Quando voltou a pandemia, a revista Tudo já estava que era isso. Sim. Nossa, eu não conheço a revista Tudo. Quando eu voltei da pandemia, claro que eu conheço. Claro que eu vi. Construiu autoridade no mercado, né? Exatamente. E aí tem o segundo braço, que é a venda. Então, o cliente precisa, que é o varejo mesmo, né? Que é consolidar a venda. Mas esse é o segundo passo, eu acho. Eu entendo assim. Apesar que o tráfego pago pode trazer isso, pode, né? Ele acelera isso. Mas quando você tem autoridade e você tem esse trabalho do varejo mesmo, de venda, essas duas coisas casadas, aí não tem pra ninguém. Gente, eu quero jogar aqui na mesa uma leve polêmica. E quando o cliente chega querendo um tráfego pago e ele nem existe na rede social, ele não tá presente E acontece, na rede né? social. Muito. E ele já Acontece quer aquele bastante. tráfego, né? Nossa senhora. A gente tava falando disso na segunda-feira, né? Que o tráfego pago atualmente, assim, pelo que a gente consegue ver, ele é meio que a porta de entrada pros clientes na agência, né? Eles sempre vão pro tráfego pra fazer um teste, ver como a gente trabalha. Ele quer o lead logo, né? Então, que a gente tenta, né, no atendimento sempre Ponderar isso, ponderar né? Mas sempre tem clientes que são mais questão. desesperados. Agora, Ju, então o tráfego pago não é automaticamente venda. Não é Então, automaticamente. o que você tá fazendo aqui na agência? Você não é vender. Fala um pouquinho. Então, na verdade, a gente pode ter vários objetivos pro tráfego, né? A gente tem que entender muito o cliente, é tudo muito estudado, assim, né? A gente estuda muito cada perfil para entender o que cada cliente precisa. Então, tem muito cliente, assim, que o que ele precisa não é vender automaticamente, ele precisa muitas vezes construir essa autoridade que a gente estava falando, precisa ser reconhecido na região. A gente tem cliente que nem trabalha hoje em dia com o objetivo de conversa iniciada no WhatsApp, por exemplo. A gente tem cliente hoje em dia que é só video view, né? É só ele ser visto pelas pessoas. Porque isso também é muito importante, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente sempre precisa entender muito bem qual que é a demanda do cliente, o que ele precisa, qual é o objetivo dele, no final das contas, porque nem sempre é vender. E com base nisso, a gente vai atrás do objetivo e pensa em campanha, né? Pensa na estratégia que a gente vai usar. É como a Dalit disse, não é receita de bolo, né? Não tem uma fórmula, Antes fosse, né, meninas? né? Queria. E como que vocês, no dia a dia, lidam com aqueles pedidos absurdos, né? Eu quero essa história, esse vídeo pra ontem. Eu quero 1000 fotos pra esse produto. Como que vocês tentam ponderar isso, assim? E quando chega, só um adendo, e quando chegam aqueles vídeos bonitos feitos. Olha, gravei um vídeo aqui agora pra vocês. A gente tem que saber ponderar, tem que saber levar. E o cliente precisa entender o valor que a gente tem. A gente tá ali para ser consultado também, né? Então vira e fala, o que é que vocês acham disso? Faz sentido? Seria tão bom se fosse esse cenário, né? E uma outra coisa que acontece bastante, pelo menos no tráfego eu vejo bastante, é cliente muito ansioso querendo 50 criativos em um mês. E, na realidade, a gente precisa muito fazer teste sobre as coisas, né? Eu acho que isso é um ponto em comum do tráfego e do orgânico no Instagram, que é essa questão da gente precisar entender o público daquela empresa especificamente. Então, a gente não vai conseguir acertar logo no primeiro... Às vezes acontece da gente acertar no primeiro mês. Glória a Deus! Mas, assim, não é o comum, né? O comum é que a gente precise testar, precise aprender sobre aquele público, entender como que aquele consumidor se comporta, para daí a gente começar a investir realmente em criativo, né? Eu falo que colocar 50 criativos no primeiro mês é você jogar verba fora, né? Porque, querendo ou não, é um investimento que você faz. Claro. Né? Você não saber pra quem que você tá comunicando é jogar dinheiro fora. Inclusive, teve uma cliente que você fez um teste AB essa primeira vez. Foi o primeiro mês dela, do Style Bar. Foi o primeiro mês. E a gente ficou pensando como que a gente vai atingir os clientes, né? E vamos direto pra venda? Não. A gente fez também, primeiro, um reconhecimento de marca, uma apresentação. Isso é muito importante, construir essa história, né?
Porque essa cliente especificamente, ela é uma cliente muito... É muito legal o serviço que eles oferecem, né? E é algo que a gente não costuma ver por aí. Então, É diferenciado, né? Então, Ele a gente precisa conscientizar as pessoas do que é o serviço que eles oferecem, né? Que por mais que seja muito legal, as pessoas não conseguem entender num primeiro momento, assim, só de bater o olho. Então, E é aquilo que a gente falou, o Video View, ele vai te mostrar, né? Ele vai falar, oi, eu tô aqui na sua rua, eu tô aqui a 2 quadras de você. justamente. Então, é importante também esse Video View, né? Esse Sim. reconhecimento mesmo. E assim, você já conhecendo a marca, você já sabendo o que ela faz, é muito mais fácil de você fechar e de você lembrar dela no momento que você precisa, né? Claro. No caso da Style Bar, por exemplo, do Style Bar. por exemplo. É um salão de beleza que, assim, se Ele eu é recente. precisar... Não, e ele é recente, né? Aqui E na assim, região. né? Se eu né? precisar de última hora fazer uma escova, eu já sei pra onde eu vou correr, né? Agora, se eu não conheço a marca, se eu nunca ouvi falar dela, como é que eu vou parar lá, né? Não, Que é a inclusive, é muito difícil achar um salão aberto de segunda, de feriado. E lá tá aberto de segunda e Não feriado. fecha, né? Exatamente, nunca fecha. E aí, com essa comunicação que a gente faz com o marketing, o cliente consegue visualizar isso, que muitas vezes ele não sabia. Ele tá em uma segunda-feira querendo ir no salão, ele não sabe pra onde ele vai, porque na cabeça dele tá tudo fechado. Mas tem um que pode estar perto da casa dele, que E que tá ele aberto. não precisa marcar horário. Exatamente. Não, e além disso, então, mas aí entra, percebe? Vende o produto, mas paralelamente a gente está trabalhando o quê? A autoridade dele no Sim. local, né? Então, o que ele tem de diferenciado? Por que ele é tão bacana? E, então, Porque eu tem acho... que ser a escolha, né, do Exatamente. cliente, porque esse não o outro, né? Exatamente. O que faz ele ser diferente dos outros que existiam aqui, né? Além da localização e tudo mais. Então é isso, eu acho que é um trabalho muito aprofundado. Ele é muito complicado no sentido de estudo, né? Eu vejo vocês, assim, em cada cliente... sempre trocando muita informação com o cliente entre o grupo para chegar numa equação que seja interessante. Então não é algo empírico, não é Não é achismo. não é um achismo, e por isso tudo que o valor de uma agência de marketing digital, ele é tão importante. A gente né? coloca muita atenção, eu sinto isso, assim. É muita dedicação em todo o projeto que a gente tem em relação aos clientes, né? Todas as campanhas que a gente faz passam por muitos olhos, né? Tem muitas opiniões ali pra gente sempre chegar num resultado mais otimizado, né? E eu não sei vocês, agora mudando um pouquinho de assunto, o que eu mais tenho visto no meu perfil de gente vendendo e falando e tudo é o storytelling. Toda hora. Mas qual é o seu storytelling? Mas você já criou o seu storytelling, né? Sim. Isso tá rodando. E acho que muitas fórmulas de Instagram, de story, como fazer seu story alcançar, tarará, como dobrar a visualização. Então, tem muitas promessas em cima dos stories. E não acho que é todo mundo que sabe usar o story. Não. Pra que serve, como conquistar. E nós temos uma especialista em story. A Ana faz stories diários de Sim. várias contas nossas, né? Existe um desafio também, né, Ana? Mas por que é tão importante esse story? O que você acha? Eu acho que assim, isso que você disse de ter contas que postam coisas que não fazem sentido com a conta é muito normal. Porque muita gente acha que tem que postar story todo dia, mas sem estratégia. E um story postado todo dia sem estratégia é um story jogado fora. É uma visualização que você podia ter convertido que você não converteu. Eu costumo dizer que o story, ele é assim, o bastidor estratégico da marca, né? É quando o cliente consegue ter uma proximidade melhor com a marca, consegue ter um relacionamento mesmo com a marca, né? Ele consegue interagir, seja por enquete, seja por caixinha de pergunta, por um link, que aí, através do story, a gente gera o desejo, a gente faz com que o cliente vá até a ação, que é a ação de comprar. Perfeito. E aqueles clientes que postam bom dia todo dia, o que você acha disso? Então, eu acho Com um que assim, solzinho, com o café, né? Com a Exatamente. música, né? Com aquela musiquinha. Porque Todo né? dia. Funciona, Ana. eu acho que é importante a gente falar que não é que você não pode postar um bom dia. Mas desde que você poste com uma estratégia por trás. Por exemplo, eu queria muito mostrar meu gato, eu não posso mostrar meu gato? Não é que você não pode, mas se você mostrar com alguma estratégia por trás, algum CTA, entendeu? Algo que dê um gatilho no cliente, que o cliente queira comprar, que faça sentido.
Agora, se você só soltar um story e só postar por postar, realmente não faz sentido. É que aquilo assim, só pra complementar. O story, ele é pra bolha que já te segue, Sim. né? Sim. São pros seus seguidores. Então, ele é o convencimento dia a dia. Eu comecei a seguir essa conta, vamos ver. Curti um post legal, curti um vídeo da hora. Aí eu tô vendo story todo dia. Tem uma enquete, vou participar, né? Tem uma caixinha de pergunta, vou perguntar e tirar minha dúvida. Até que chega um momento que, sei lá, apareceu uma promoção, eu falei, opa, é agora. Exatamente. Então, o story, ele vai convencendo o cliente dia após dia de que o seu produto, de que o seu serviço vale a pena. É uma forma de você passar a sua credibilidade, de você passar seu diferencial. Então, é bem importante o story no dia a dia, né? E eu acho que... Pode falar. Pode falar. Não, fala. eu só ia completar que o story, como um cliente vê todos os dias, ele faz com que a marca seja lembrada sempre, né? Então é uma coisa que você vê todo dia, você vai fixar na sua memória. Mas não é aquela coisa que você vê todo dia de uma forma chata. Porque tem que ter estratégia por trás. Tem que ter uma forma certa de comunicar com o cliente. Um exemplo disso é a Virgínia. Exatamente. Todos os dias a Virgínia acorda falando bom dia, dançando com as filhas dela, fazendo, né? Ou divulgava o ex-marido, ou ela faz bom Polêmica. dia por repetição. Não Polêmica. vou falar da vida alheia aqui. Mas aquilo é uma estratégia. Claro Ela que é. não faz por fazer, né? Eu ia colocar que assim, eu acho o story, pra mim, como página, é o lado mais difícil do dia a dia. Porque é o que você falou. Imagina você criar uma estratégia diária e você é um gestor de uma empresa, né? Que você tem que resolver, apagar 1000 incêndios, né? E você tem que criar essa estratégia com um conceito e com um objetivo. É muito difícil. É muito difícil. Fora o que chega pra gente, usuário do Instagram, de fórmulas mágicas. Isso também é outra coisa, não é? Olha, você quer ter visualização no story? Então, olha, vou te dar assim, você vai usar fonte, você vai usar... E a pessoa que não tem uma agência, ela cai nessa. Uma falsa promessa, né? Tem uma fórmula de story que funciona muito, que a promessa é assim: quer aumentar a visualização do seu story? Então você vai fazer o seguinte: você vai postar uma lâmina de story só. Aí a pessoa vai postar uma e realmente tem. Né? Realmente. E a pessoa fala, nossa, funcionou. Então ela só vai fazer isso porque ela acredita que aquilo tá dando um resultado. Mas em uma lâmina de story, você conseguiu conversar com alguém? Exatamente. Não, e dependendo do ramo... Você conseguiu conquistar alguém? Não, por exemplo, né? Uma revista... Que como tem é que você vai viver? Notícia o tempo inteiro, às vezes bombástica, né? Acontece alguma coisa, além dos eventos e além do comercial. Como que eu vou postar um story por dia? Exatamente. Como que você vai comunicar isso Como em uma você vai única comunicar? lâmina? Então, Por isso que entra aquilo, é fugir da visualização, fugir da busca pelo view, pelo número, nesse número que a gente tá falando. É métrica de vaidade. É métrica de Isso, vaidade. né? isso. Porque no ego, fim né? você não vai Só vendendo, serve pra quem convencendo. de fato vende essa métrica, né? Assim, se eu sou uma influencer, que eu preciso mostrar que eu tenho números, que eu tenho taxa de retenção, pode funcionar. Pode funcionar. Agora, no caso dos nossos clientes, que são empreendedores, que têm um serviço ou um produto a ser vendido, qual é a Efetividade. Efetividade. Você tem Qual é a toda a razão. efetividade disso? E eu acho que nesse assunto de visualização, cabe muito isso que você falou, Ale. Por exemplo, o cliente postou uma lâmina só, e aí o story dele chegou em 10 mil visualizações. Só que são visualizações desqualificadas. Às vezes a pessoa tá vendo só por ver, só por Passou. rolar o feed. Exato. Agora, você posta, sei lá, 4 stories, 4 lâminas de story, e aí sua visualização cai, teoricamente, pra 1000. Mas são 1000 visualizações de pessoas que querem saber o que você tá postando. E você criou uma historinha ali, que é o Sim, famoso storytelling. a jornada do herói. A jornada do herói. Adorei. Mas, Ana, da onde vem, assim, de vocês? É que ela executa mais, mas eu sei que a ideia é uma equipe, né? De postar story todo dia. Haja criatividade, né? Você já passou por isso também. Porque assim, a Ju fazia um bom e existe tempo. o desafio do cliente. Sim. Porque ele vê o story dele todo dia Esse é o e ele meu. vai reclamar. Esse é o meu desafio. Esse é o seu eu desafio. imagino. Não é dele. Como que é isso pra vocês? Como lidar? Eu acho que assim, muitas vezes o cliente fala, eu não sei o que eu posso passar pra vocês, eu não tenho nenhuma novidade acontecendo. Mas o que ele não enxerga, e que a gente pode enxergar muitas vezes, é que no bastidor tem muita coisa. Então, o cliente tem uma campanha antiga, mas que ainda tá no ar, a gente consegue transformar ela de outra forma. Já foi em arte, a gente pode fazer em vídeo, pode trazer isso pros stories.
Então a criatividade vai muito além de coisas novas que estão acontecendo. A gente pode falar de coisas que estão acontecendo há mais tempo. Não que estão acontecendo agora. Criatividade nem sempre é inovação. Sim. Criatividade é ser criativo, é pegar uma coisa que às vezes já tá pronta e reformular aquilo. Você trouxe uma criatividade pra isso. E eu acho que existe também uma outra face dos stories que quem tá ali acompanhando todo dia, ou seja, o dono da conta, ele não enxerga, que é nem todo mundo vai ver seus stories todos os dias. Exato. Na verdade, a maioria das pessoas não vão ver seus stories todos os dias. Se você é uma loja que vende um produto, assim, uma loja de móveis, vamos colocar que a gente já pegou algumas aí pelo caminho, né? Uma loja de móveis. As pessoas, elas não vão interagir todos os dias, porque não vai ser todos os dias que você vai postar um produto que vai agradar elas, que vai interessar elas. Então, um produto que você posta hoje, uma pessoa pode ver, mas ela pode não ver também. E se você postar o mesmo produto amanhã, ela pode estar vendo pela primeira vez, por mais que não seja a primeira vez que você posta. E também acontece muito, né, daqueles produtos que a gente posta mais de uma vez e que a pessoa precisa ver mais de uma vez pra ela querer comprar, né? Não é a primeira vez. Um dia você coloca um ângulo, outro dia você coloca um vídeo, outro dia vem um vendedor apresentando aquele produto. Era o que faltava pra vender. E aí o cliente... Gente, meu microfone tá caindo muito. É o seu Desculpa. cabelo. Põe mais cabelo, aqui, ó. ó. O meu tá muito brilhoso. Na metade do cabelo. Muito sedoso o seu cabelo. Hidratação. Voltando. Ai, gente. Voltando. Então, são formas que a gente traz o produto todos os dias nos stories para convencer aquela pessoa da compra. E o cliente tá acompanhando a conta dele todos os dias, ele vai se saturar daquilo, é natural, né? Mas tudo tem a estratégia por trás daquilo. Por que eu tô insistindo tanto nesse produto? Né? Por que eu tô colocando ele em tantos formatos? Eu já tive perguntas no story sobre ele. Um cliente já chegou perguntando a medida daquele imóvel. Então, peraí, tem gente interessada. Só tá esperando o sinal que Vamos faltava. bater na tecla dele? Vamos lá bater na porta dele e falar, ó, você tá perdendo. Esse aqui, né, é a sua chance única. Até que chega um momento que ele toma a decisão. Então, o story... a questão do story que precisa ser bem aproveitada é isso, que você tá falando diretamente com a sua bolha, com seus seguidores, com seus possíveis clientes. O story, ele tem um poder maravilhoso em transformar seguidor em cliente, né? Então, por isso, existe, sim, alguma repetição, alguma coisa para trazer esse convencimento, né? Sem dúvida. E eu não sei se vocês sabiam, também vou contar aqui, mas a nossa sociedade, ela aconteceu por vários motivos, né? Mas um deles foi que a gente estava almoçando um dia e a gente estava conversando de uma cliente em comum que a gente tinha, ela na revista e eu na agência. E ela falou assim, olha, Lê, fulana disse que, cara, o trabalho tá incrível, vocês são demais, mas ela queria mais atenção. Ela queria mais atenção. E, de fato, quando a gente tá na estratégia, no operacional, no fluxo do dia a dia, falta um toque de atendimento. E a Rô chegou para somar muito no atendimento. Eu queria que você... Inclusive, a gente tava numa reunião hoje de manhã e o telefone dela tocou. Real. Foi mesmo. E era uma cliente já pedindo, já falando, demandando. Então, assim... Essa importância, Rô, do atendimento, que eu acho que você faz muito bem. Queria que você falasse um pouquinho disso. Então, eu acho, Ale, e a gente discutiu isso muito, né, antes porque você já tinha agência e eu me agreguei a ela, né? Mas, assim, eu acho que o atendimento é tudo no sentido, no seguinte sentido, assim, o cliente, ele quer ser atendido a qualquer hora. Ele, em geral, é muito carente, ele quer informações imediatas. E eu acho que o nosso conceito de agência está dando muito certo, porque o operacional, que eu até olho lá pelos grupos, mas muito superficialmente, porque não daria mesmo, né? E não é a minha área, a área total da Lê aí com vocês, mas me dá a chance de... ter essa interação com o cliente de uma forma mais aprofundada, o cliente se sente mais conectado à agência, né? E então, eu sempre acreditei, eu acho que não é só na agência, eu acho que qualquer empresa que não tem um bom atendimento, você vê, você vai num restaurante,
aquele dono do restaurante que fica lá recebendo todo mundo. Ele é muito mais bem sucedido do que aquele restaurante que tem, eventualmente, um gerente que nem olha para o cliente, fica de costas, né? E tal. Porque o atendimento é o diferencial. Esse é o diferencial de uma grande empresa. É escutar, é saber... muitas vezes a gente tem que levar, né? A gente já conversou isso, críticas que a gente não acredita que são verdadeiras, mas a gente tem que escutar aquele cliente e tentar dizer de uma maneira muito sutil, ter uma diplomacia, né, para conversar com esse cliente. Então, realmente, eu acho que qualquer empresa que tem um bom atendimento, e claro, eu só acho também que não adianta só um bom atendimento. Lógico. Né? Eu acho que a nossa agência ela deu muito certo porque tem toda essa estrutura maravilhosa com vocês que trabalham muito bem o operacional, mas tem a questão do atendimento, que é essa conexão entre a empresa, a agência e o cliente, que eu acho que a gente faz muito bem, assim. E essa carência, Rô, não é nenhuma crítica. São traumas, né? O cliente, quando ele procura uma agência de marketing, ele vem traumatizado. E eu acho que também rola assim, eu tô investindo meu dinheiro nisso, eu quero ser atendido e eu quero que as pessoas me escutem sobre as minhas demandas. Sim, e o que eu quero dizer do trauma o que a gente mais escuta de cliente novo de como ele ficou na mão com a agência antiga, ou que ele trabalhava com um social media autônomo que não conseguia atender todas as demandas dele. Então, essa carência que a gente fala, que não é uma crítica, é um trauma em que você acolhe muito bem e que você tranquiliza. Ele vem, né? Tipo, caramba, é o que a Ju falou. Eu tô investindo meu dinheiro, será que vai dar certo? É uma dúvida, né? A gente escutou. Eu acho que um diferencial que a gente tem muito forte na nossa agência desde que você entrou é justamente esse atendimento próximo, né? Justamente o cliente saber que tem a equipe que tá operando, mas tem uma pessoa que tá intermediando ali. Que ele tem pra quem correr. Ela não me deixa cegas. Então, eu vou saber o que tá acontecendo no meu negócio. E isso é muito importante, né? E eu acho que esse é o grande diferencial, só para terminar, entre uma agência de marketing digital e uma social media. Exato. Eu acho que tem duas coisas aí importantes, que é o atendimento, né? Que uma agência de marketing digital bem feita tem que ter. E a gente tá consolidando isso, até tentando ampliar até para a parte comercial, que a gente tem conversado muito sobre isso, que é o pós-atendimento até. E tem o lado de a gente também ter o operacional falando muito bem com esse cliente. Então, esses grupos que vocês criam, deixa o cliente muito tranquilo. Porque ele sabe que tem cada profissional numa área muito bem determinada, com uma função muito clara. Existe uma equipe especializada no que tá fazendo, né? Não é uma pessoa que faz tudo. Faz tudo. Porque é impossível. A gente vem da estrutura de uma agência hoje, e eu que não era da área, eu fico pensando como uma social media pode trabalhar uma conta de um cliente sozinha, com essa categoria que a gente entrega. Eu falo inglês, espanhol, alemão, francês, toco piano e teclado, você acredita? Sabe como? Eu faço tudo muito mal. Exato. É isso, sabe? Tipo assim, você pode fazer tudo, mas você não vai conseguir fazer tudo com a excelência que as coisas precisam, né? Não dá pra abraçar tudo, né? E acho que o que vocês estavam falando que essa parte operacional que é unida, que trabalha em conjunto com o cliente, que ouve, está próximo, o atendimento, que também atende, responde o WhatsApp, vai em reunião presencial quando precisa, a questão de ter relatório todo mês para ter esse bate-papo com o cliente. Eu acho que isso, além de tirar a gente de um amadorismo, tira a gente, leva a gente para algo profissional, ele também traz uma coisa que eu sempre me preocupei e que a Rô também, quando chegou, se preocupou, que é fazer com que a nossa agência tenha um toque pessoal. A gente sempre se preocupou com isso. Com as meninas ou os meninos, com a equipe, ou seja, tentar ser o mais humano possível, entender
Não é todo dia que tá todo mundo bem. Às vezes a gente tá dando o máximo, mas… enfim, um monte de situações que a gente, como equipe, consegue entender. E isso faz com que o nosso trabalho seja 1000 vezes melhor. Isso faz com que a nossa equipe trabalhe 1000 vezes melhor para todos os clientes. Né? Ter um atendimento que olha o cliente é outro atendimento, é outra empresa. Sabe? Então eu acho que a nossa agência chegou nisso. Você falou uma coisa bem legal, que eu acho que isso é algo que a gente tem em comum, que é olhar para a nossa equipe com valor, sabe? A gente valoriza de fato, não é papo. Sabe, a gente valoriza o trabalho de cada pessoa. E eu acho que vocês percebem isso no isso dia a foi dia. uma Com certeza. Foi uma coisa que desde o começo, assim, desde que eu entrei na agência, eu já trabalhei em muito lugar, né? Já vendeu capinha de Acho que já celular? fez Eu soube hoje, da Gavinha. Pois é, soube eu não sabia. Eu já vendi capinha de celular. Severino, total. É bombril, tá, meu amor? Mas, assim, eu sempre falei isso pras meninas. É uma coisa, assim, que a gente percebe muito. Existe esse cuidado de entender quem são as pessoas que estão trabalhando com vocês. E quais são as necessidades das pessoas para além do trabalho também, né? Vocês já viram algum lugar que leva a gente pra comer fora tantas vezes? É verdade. Pelo amor de Deus. Agora, tem um financeiro e um RH que ele é meio chato. Ele é meio chato, mas não. Mas são muito isso. mimadas, né? Essa é a São verdade. mimadas essas meninas. Só tá faltando o morango do amor agora. Ai, tá. É verdade, eu fiquei de trazer, mas hoje ela viu a minha correria, lavação né? de roupa Você suja. viu, né? Não deu. Não Como que pode uma agência de marketing digital não estar dentro dessa trend? Gente, Vocês não verdade. fizeram Corta dancinha isso do daí. morango do amor? Não rolou? Pera. Mas é isso, acho que isso reflete também com os clientes. A gente também olha cada cliente na sua particularidade, toma cuidado com o que eles querem, com o que eles… né, almejam. A gente também tem esse olhar como equipe para cada cliente. E se colocar, né? Quando um cliente chega se queixando, a gente entende por que ele tá se queixando. Faz sentido, né? Então você acolhe, você vê o que é possível fazer, né? O que a gente pode se alinhar para atender. E no final de tudo, gente, é o que eu falei lá no começo. O marketing são pessoas, né? A nossa agência é feita de pessoas, o nosso trabalho é feito para pessoas. Então, quando a gente tem esse norte, não tem como dar errado, né? Eu Ele tá também lidando acho. com a gente. E Eu de também fato acho. é um atendimento muito personalizado que eu percebo assim que a gente tem clientes que são muito diferentes entre si, né? Sim. A gente tem uma galera aí que tem gente que é mais corrida, tem gente que é mais Sim. ansiosa, tem gente que é mais preocupada. Perfis, né? Diferentes. Por mais que a gente siga processos, nada é padronizado 100%, né? Para todos os clientes, a gente tem um processo diferente que é muito, muito, muito próximo, muito específico, né? É verdade. E é muito bacana, né? Cada um Nossos- tem o seu Pode falar. processo. Não, acho que é verdade. Cada um tem o seu processo. Nada é robotizado, formulado, né? A gente tava falando disso esses dias, né? Que tem uma cliente nossa que a gente sente que não tem tanto tempo, assim, pra conseguir fazer esse acompanhamento com a gente sobre os resultados, assim. E que pra essa cliente a gente precisa ter tudo centralizado em um só lugar para que ela tenha as coisas com muita facilidade. Otimiza o tempo dela, facilita Justamente. pra ela. Isso é uma coisa que nem todos os clientes demandam, né? Vai muito do perfil do cliente. Né? E eu acho que nem praticidade. toda agência tem esse olhar. Esse também é um ponto, né? É. Que o nosso ponto é esse, assim, de ter um trabalho muito personalizado para cada cliente. A gente não é do tipo que chega um cliente e ele demanda algo pra gente, a gente fala, então, isso a gente não faz. Exatamente. Ou faz igual, né? Ou pega a forma e ele fala, ai, a gente já fez isso. Mas eu acho Entre que a tem gente, né? muito. Vamos tentar. Não. Reutilizar, né? Eu acho que tem muita Reutilizar. gente no mercado que é assim, né? Tipo, olha, isso aqui não tá no contrato, isso aqui não vai rolar, isso aqui não dá pra gente fazer. Vocês já viram gestor de tráfego que cria planilha de CRM pra Nossa cliente? senhora. A gente vai Nossa. muito além, né? A gente sempre tá buscando essas soluções. Que E são porque é diárias, né? flexível, né, Bem Bem Ale? flexível. Muito flexível com os contratos, né? Ó, pra terminar, eu tenho uma pergunta rapidinha, que é assim: cada uma responde da forma como achar Tá. da sua área, não sei, mas assim. Polêmicas. Não, tranquilo. Eu acho que pra quem tá ouvindo a gente, um pequeno, médio empreendedor, que tem uma loja, um comércio e tá ouvindo, o que a gente poderia dizer pra essa pessoa que o nosso trabalho ajuda ela,
no que ter uma agência ajuda um pequeno empreendedor, um médio empreendedor? Onde que vocês acham que encaixa isso do trabalho de vocês? Eu acho que o principal, assim, é a gente conseguir comunicar com propósito. É o fato de que um pequeno médio empreendedor, a gente sabe que a vida deles é corrida, é mais complicada, existem muito mais pedras no caminho do que para um grande empreendedor, né, para um empresário. Então, não precisar se preocupar com estratégias, ter alguém especializado que vai te ajudar a fazer a sua empresa crescer, a ir para frente com um objetivo, com um propósito. Eu acho que esse é o principal. A gente sempre procura, não só na nossa área, mas num geral, assim, a gente dá muitas visões para além do marketing digital, né? Eu acho que isso é o mais legal e o que diferencia a gente no mercado, né? Uhum. A agência ela é um braço do empreendedor, né? É o braço direito dele, em que ele vai estruturar para receber o que a gente mandar. Então, o empreendedor ele não tem tempo para fazer nada. A gente já falou isso antes, né? Ele não tem que ficar preocupado com que post vai subir, com que criativo vai rodar no tráfego, se o meu lead tá certo, tá segmentado direito, tá chegando no público que é meu público de fato. Ele não tem que saber isso, ele não tem que estar preocupado com isso. Então, a agência de marketing, quando a gente fala em agência e não em social media, a gente está falando em departamentos dentro de uma empresa, que é a parte de social media, criação de conteúdo, é a parte de métricas, de performance, de tráfego pago, é a parte de estratégia. Então, você tem um departamento dentro da sua empresa, a agência se coloca como um departamento dentro da empresa, onde o empreendedor ele pode ficar tranquilo, ele pode descansar. Obviamente, ele vai passar os objetivos dele e a gente vai trabalhar em cima de toda a nossa expertise para levar isso para o negócio dele, né? Então, o ponto principal para todo pequeno e médio empresário, quando contratam uma agência de marketing especial, a nossa, a ideia... Contratem-nos. A ideia é otimizar o tempo dele. A ideia é fazer com que ele cresça. A gente está lidando com o sonho dele, com a família dele, com a família dos colaboradores dele. Então, o objetivo é crescer, né? E a agência, ela só vem para somar. Eu acho que um dos principais pontos é a tranquilidade, né? Tranquilidade de saber que enquanto você tá fazendo outras coisas que são da sua área, porque um pequeno e médio empreendedor tem muitas coisas para fazer, são milhares de coisas para fazer, e ele realmente não vai ter tempo. Então, ele vai ter o tempo dele otimizado, vai ter a tranquilidade de saber que vai ter uma equipe trabalhando sobre a marca dele por muitas horas. E, enfim, tem uma equipe trabalhando e entendendo o que ele precisa, entendendo o público dele. Tranquilidade de saber que tem pessoas que estudaram por anos e estão fazendo a estratégia certa, né? Porque aquilo que eu falei no começo, não adianta o empreendedor tentar tirar um tempo, que já é difícil ele ter tempo. Mas ele, mesmo assim, consegue tirar um tempo, vamos lá, 3 horas por dia para criar o conteúdo dele e acabar criando e não tendo resultado. Vai ser uma frustração para ele. Então, eu acho que a tranquilidade de saber que tem gente trabalhando por ele enquanto ele faz o que ele mais sabe fazer. Perfeito. Eu gostaria de dizer uma coisa. Eu acho que, assim, para finalizar, é um resumo, mas eu acho que é o seguinte. Quem hoje não abriu o olho, um empresário, né? Seja ele pequeno, médio ou grande, não entender que o mercado digital é um mercado potencialmente poderoso, né? Onde lá estão os maiores players, e se você não tiver, você já está perdendo espaço, né? E ele não enxergar que ele precisa ter um desenho, um planejamento estratégico para estar lá, para brigar por um pedacinho para ele, num mercado que já está mais concorrido, mais difícil, a gente está vivendo momentos difíceis, não só no Brasil, mas no mundo. Então, se ele não se posicionar no mercado digital de uma forma profissional, que é o que a gente se propõe a fazer, esse empresário está fadado a morrer. Sim. E ele vai ficar para trás. Vai ficar para trás. E é isso. Tanto é que muitas vezes o cliente ele vai entrar na sua rede social antes mesmo de falar com você, né? Então, Deixa por exemplo, eu checar aqui. Exatamente. Eu sei que você é dona de uma loja de roupa, por exemplo. Eu vou ver sua loja, mas o que vai me fazer comprar com você e não comprar com outro, né? Se sua rede está atualizada, exatamente. Se sua rede está atualizada, a chance dele comprar com você é muito maior do que ele comprar com uma pessoa que não está com a rede atualizada, né? Total.
Meninas, é isso? Acabou a nossa conversa? Ah, não, foi muito rápido. Tempo. Ah, não. Quero Eu tenho uma falar, quero pergunta pra Rô. É porque eu tava pensando Você nisso não vai hoje. pedir aumento aqui, né, gente? Ah, ela quer tirar mais 5 dias pra viajar com Ela a vai. Ela quer, vai me pedir RH e financeiro, vai. Não, é uma pergunta pra você. Eu tava hoje me arrumando pra vir pra cá e eu tava pensando sobre a agência, sobre vocês, sobre todo o trabalho que a gente faz. E uma coisa que me deixou muito curiosa, principalmente quando eu parei pra pensar assim, sobre você e sobre a sua filha também. É porque eu fiquei pensando, caramba, né? Como que é pra Duda ter uma mãe publicitária? Porque a gente sabe que essa é uma profissão que ela não é, assim, de tempos, né? É um negócio muito atual. Recente. E o que te fez escolher a publicidade pra cursar, assim, anos atrás, sabe? Porque hoje em dia eu entendo, porque de fato, né? As redes sociais têm crescido cada vez mais. E não é te chamando de velha de maneira alguma. É vintage. não, é experiente. Mas, experiente. mas Não, é que mas eu assim, quando você entendi, começou eu não entendi. tinham redes sociais, né? Então, foi muito louca a minha carreira, porque eu, na verdade, entrei na faculdade pelo jornalismo. E aí, eu fiz 1 mês e falei, isso não é pra mim. Vou ficar pobre, não serve pra nada. Não foi isso. Então Não ela foi fez isso. publicidade e Não, propaganda. Não foi isso. Mas a propaganda e publicidade já, naquela época, já me chamava muita atenção, porque a gente, o nosso mercado publicitário, independente do marketing digital, tá? Eu tô falando do tradicional, que eram anúncios publicitários, e eu falo de grandes publicitários como Washington Oliveto, Nizam Guanais, que foram as minhas referências de menina. Eles, para mim, aquilo era mágico, saber vender um produto com uma criatividade absurda, né? No mercado super difícil. E às vezes colocar aquele produto e tal no mercado. Então, isso me chamava muito a atenção. Além de todas as mídias, que eu adorava revista já. Eu sempre fui uma apreciadora de revista. Por isso que eu acho que eu fui para esse campo. E é isso. Então, o meu olhar teve que ser mudado ao longo do tempo. Eu acho que eu me atualizei muito. Porque é muito difícil. Uhum. E eu digo mais, quem não se atualizou da minha época está morrendo, ou já morreu. Já morreu. Porque o marketing digital, ele veio e ele simplesmente mudou muita coisa do marketing. Ele reformulou o marketing que tradicional. Os nossos hábitos mudaram, né? Os hábitos das pessoas mudaram. Então, o consumo ficou diferente com as redes sociais, né? É isso. Eu então, acho que, em resumo, o seu motivo pra ter escolhido a publicidade e propaganda foi o mesmo que o meu. Vocês já ouviram falar de FOMO? Sim. Fear of missing out. Eu tenho muita FOMO, porque eu vejo as campanhas e eu falo, caramba, tá aí um negócio que eu queria ter participado, eu queria ter tido essa ideia. Olha que ideia legal. Compre batom. Antigamente, né? então é isso. Velha. A gente entregou Eu não a idade. conheço. Não é da minha época também. Então, mas Entreguei. você concorda que a criatividade publicitária, seja em qual mídia for, vocês percebem? Ela é surpreendente e ela é maravilhoso ver. E qual que é entendeu? o seu sentimento? Agora eu vou ser a host. Não, eu tenho muitas dúvidas. Ela queria. Eu falei que eu queria ser host. Fala. Qual é o seu sentimento vendo essa evolução dos publicitários de antigamente pros novos publicitários? Tipo, a Virgínia. Então, é Ixi, assustador. Porque pra mim, por exemplo, a Virgínia não é uma publicitária. Não é? Né? Não estudou pra isso, Não, né? não é isso. Ela, pra mim, ela é uma influencer, ou seja, uma pessoa que influencia outras pessoas. E eu acho que tem um perigo aí, mas depois a gente faz outro podcast. Papo pra outro podcast. Que eu acho que é a questão da influência, que é a influência de boiada mesmo, né? Que é uma influencer que usa, sei lá, uma linguagem que para mim não interessaria, pouco aprofundada, rasa. Então eu acho que a internet também trouxe isso, né, de não se aprofundar mais como a gente no passado se aprofundava muito, mesmo em textos, né, em matérias. Eu vejo a própria revista, eu tive que reformular para textos mais objetivos, porque as pessoas não leem mais. São mudanças constantes, São mudanças. né? Então, mas eu acho que tem influenciadores hoje muito bons também. Só que a internet é uma terra de ninguém. Você tem que saber, né, escolher.
É isso que eu acho. E se você tiver esse discernimento de escolher bem, tá tudo certo. É uma nova fase da publicidade. Que eu sou super aberta. E eu adoro o trabalho de vocês. Eu vou chorar, gente. Eu aprendo. Declarações. Não, Então é agora que a gente Eu pede vou o dizer uma aumento. coisa, eu aprendo todo dia, não é isso? A gente tem que todas aprender. nós, né? É uma Também. troca, né? Eu aprendo todo dia dia com o olhar de vocês. Todo Isso dia. que é legal. É. É isso. É isso, sem mais perguntas? Se me deixar. Não, a gente faz um podcast depois. Bom, Vamos. meninas, muito obrigada pela participação. Foi muito bom, né, Rô, receber elas. Demais, adorei. É, Adorei. e acho que pra terminar assim com chave de ouro, essa agência começou na pandemia, no meio do nada, e poder ver onde ela chegou, com as pessoas incríveis que nós temos hoje, com a sociedade maravilhosa que nós temos hoje, é sinal de muito sucesso. E eu não poderia estar mais feliz do que agora. Muito obrigada por fazerem Obrigada, parte. gente. E os clientes que vão chegar também fazer parte dessa história. Obrigada, meninas. A gente agradece. Obrigada, Venham com tudo, Até- venham com tudo. Até a próxima. Até. Obrigada.